Livro de Salmos, capítulo 90, livro 4, Salmos 90 a 106. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração a geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo: retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os humanos, estes se vão como um sonho. São como a relva que brota ao amanhecer, pela manhã germina e brota, à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Os nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirme em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Livro de Salmos, capítulo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se morre sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque Ele dará ordens aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Livro de Salmos, capítulo 92. Salmo cântico para o dia de sábado. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O estúpido não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és exaltado para sempre. Certamente os teus inimigos, Senhor, certamente os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste o meu poder como o do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo.
Os meus olhos viram a queda dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a derrota dos ímpios que se levantaram contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. Livro de Salmos, capítulo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido e armado de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus testemunhos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Livro de Salmos, capítulo 94. Ó Senhor, Deus vingador resplandece. Levanta-te, juiz da terra. Retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes, todos estes malfeitores se enchem de vanglória. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos e ainda dizem: o Senhor não vê, o Deus de Jacó nada percebe. Entendam isto, ó insensatos em meio ao povo, vocês tolos, quando se tornarão sábios? Acaso quem fez o ouvido não ouve? Acaso quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos humanos e sabe como são fúteis. Bem-aventurado o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto se abre uma cova para os ímpios. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos. Todos os retos de coração o seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse: os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Pode um trono corrupto se aliar contigo, um trono que forja a injustiça por decreto? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, o destruirá. Livro de Salmos, capítulo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo cujo coração se desvia. Não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso.
Livro de Salmos, capítulo 96. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo o louvor, mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e beleza no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e poder. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam uma oferta e entrem nos seus átrios. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com equidade. Regozijem-se, ó céus, e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Livro de Salmos, capítulo 97. O Senhor reina, exulte a terra. Alegrem-se as regiões costeiras mais distantes. Nuvens e densas escuridão o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Sejam humilhados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam, por causa dos teus juízos, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiam o mal vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor justos e louvem o seu santo nome. Livro de Salmos, capítulo 98. Salmo. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez prodígios, e a sua mão direita e o seu braço santo alcançaram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça aos olhos das nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com o povo de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra e rompam em cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com trombetas e ao som de cornetas de chifre de carneiro. Exultem diante do Senhor o Rei, ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Livro de Salmos, capítulo 99. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abale-se a terra. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome. Ele é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocaram o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem, eles obedeciam aos seus testemunhos e aos estatutos que ele lhes dava. Tu lhe respondeste, Senhor, nosso Deus, para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado pelos atos deles.
Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Livro de Salmos, capítulo 100. Salmo de ação de graças. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Livro de Salmos, capítulo 101, Salmo de Davi. Cantarei a tua lealdade e justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Considerarei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro. Dentro da minha casa viverei com um coração íntegro, não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe de mim o coração perverso, não quero envolver-me com o mal. Ao que fala mal do próximo às ocultas, farei calar. Ao homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso, não tolerarei. Os meus olhos aprovarão os fiéis da terra, para que estes habitem comigo. Aquele que caminha com integridade é o que me servirá. Quem pratica a fraude não habitará na minha casa. Quem fala com falsidade não permanecerá na minha presença. Cada manhã farei calar todos os ímpios desta terra. Eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Livro de Salmos, capítulo 102. Oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Os meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva, o meu coração foi atacado e murchou. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido à pele de osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, com lágrima misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Os meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinas para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O teu tempo certo chegou, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. Até o seu pó os enche de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra temerão a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará em glória. Responderá à oração dos desamparados. Não desprezará as suas súplicas. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará ao Senhor, proclamando: do seu santuário, nas alturas, o Senhor olhou dos céus, observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o monte do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar ao Senhor. No percurso da minha vida, Ele tirou as minhas forças, abreviou os meus dias. Então eu disse: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e eles ficarão para trás. Tu, porém, permaneces o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença.
Livro de Salmos, capítulo 103, de Davi. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão, quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembram-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade, para com os que o temem. A sua justiça para com os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam ao Senhor vocês, os seus anjos, os poderosos que cumprem as suas ordens e que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os exércitos, vocês, os seus servos, que cumpram a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Livro de Salmos, capítulo 104. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, está vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como em uma veste, Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Ele faz os seus mensageiros como os ventos e os seus servos como fogo flamejante. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para o lugar que tu lhe designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales, para que corram águas entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens, os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que Ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos juníperos a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem às cabras monteses e os penhascos são um refúgio para os iraces. Ele fez a lua para marcar as estações, o sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta espreitam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se nas suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor! Com sabedoria fizeste todas elas, a terra está cheia das tuas criaturas. Eis o mar imenso e vasto, cheio de inúmeras criaturas, seres vivos pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem o olhar para ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Tu abres a mão e eles se saciam de coisas boas.
Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando lhes envia o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Que o Senhor se alegre pelos seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendigam ao Senhor, ó minha alma. Aleluia. Livro de Salmo, capítulo 105. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem a ele, louvem-no, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, o seu servo, ó filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. As tuas ordenanças estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão no juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como estatuto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até que se cumprisse o que ele próprio previa. E a palavra do Senhor o confirmou. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus multiplicou o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem tinham escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e os seus prodígios na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, pois não se rebelaram contra as suas palavras? Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e enxames de moscas e mosquitos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis. Eles devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois, matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia entre as suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com o verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem como coberta e lhes deu fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes. Saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a Abraão, o seu servo. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus estatutos e guardassem as suas leis. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 106. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Bem-aventurados os que guardam a retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares
com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa desfrutar o bem-estar dos teus escolhidos, participar da alegria do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Quando os nossos antepassados estavam no Egito, não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Logo, porém, se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso Deus ameaçou destruí-los. Só não o fez por causa de Moisés, o seu escolhido, que se pôs na brecha diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Além disso, rejeitaram a terra desejável e não creram na promessa dele. Queixaram-se nas suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, ele lhes jurou com a mão levantada que os abateria no deserto, que abateria os seus descendentes entre as nações e que os espalharia por toda a terra. Eles se uniram ao culto a Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se pôs de pé e interveio e a praga foi interrompida. Isso lhe foi atribuído como justiça por todas as gerações para sempre. Provocaram a ira do Senhor junto às águas de Meribá. Por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram com as suas ações, por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, e ele sentiu aversão pela sua herança. Entregou-os nas mãos das nações e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora persistissem nos seus planos de rebelião e afundassem na sua maldade. Ainda assim, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia.